Durante 2000 anos, ou quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra. Desde quando Jerusalém foi invadida e destruída, em 70 depois de Cristo, e evento este que Jesus já tinha predito, naquela época, que não ficaria pedra sobre pedra. E realmente, quando Jerusalém foi destruída, não ficou pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, do século passado, Israel foi reconhecida como Estado. E judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Bom, com isso, podemos afirmar que estamos na contagem regressiva para o retorno de Cristo à Terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse dia, quando falava aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, no sermão profético. No final do sermão, ele falou assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em vários trechos bíblicos, Israel é representado pela figueira. O que significa que ela foi cortada e depois de 2000 anos brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que assim como percebemos quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando estas coisas acontecessem. Outro detalhe importante da parábola da figueira é que ele fala que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, ou que isto aconteça. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Tudo indica, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, tudo indica que esta geração verá o retorno de Jesus. Recentemente, há muito pouco tempo atrás, o presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a embaixada americana
de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém, a cidade santa. A mesma decisão já está sendo tomada por outros países, inclusive o Brasil. Outro sinal evidente é que os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel já começaram. Os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo estão prontos. Inclusive a criação de um filme onde mostra o templo surgindo no mesmo local que atualmente está a mesquita do Domo da Rocha. Local que é disputado por muçulmanos e judeus, onde antes estava construído o templo. Em dezembro de 2018, ocorreu a cerimônia de consagração do altar do terceiro templo, em Jerusalém, aonde, segundo eles, serão apresentados os sacrifícios diários. Ou seja, meus amigos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o povo israelense, o povo judeu, ainda continua esperando o sacrifício permanente, porque eles continuam praticando o que a lei mandava antigamente, de sacrifícios diários para a expiação dos pecados do povo. Eles não acreditam, eles não creem que com Jesus Cristo esse sacrifício diário foi banido, porque Jesus foi o sacrifício permanente pelos pecados da humanidade. A partir de Jesus, não há mais a necessidade de sacrifícios diários para a expiação de pecados. Mas como eles não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador, eles continuam na prática do sacrifício diário para a expiação dos seus pecados. Israel funciona há bastante tempo como o termômetro do mundo. Quando a região está em paz, o mundo fica em paz. Quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo o que acontece nessa parte do planeta, pois está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo o Filho de Deus. Porém, ele nos mostra que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Infelizmente, as pessoas não se preparam para o fim. E quando ele chegar,
serão pegas de surpresa. Infelizmente, o que a gente vê no mundo de hoje é que nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, estamos tocando a trombeta, estamos anunciando para o mundo que a volta de Jesus está muito próxima. Mas o mundo continua no seu afã, na sua movimentação, nos seus afazeres, nas suas tarefas, nos seus compromissos, na sua ânsia de cada vez ganhar mais dinheiro, ter cada vez mais poder, cada vez buscar a diversão e a felicidade em diversos lugares, de várias maneiras e todas as formas possíveis e imagináveis. Mas eles não estão se dando conta que a verdadeira felicidade não está nem um pouco longe, muito antes, pelo contrário, está dentro deles mesmos, porque Deus habita em cada um de nós. Ele nos deu uma porção do seu Espírito, quando soprou nos nossos narizes o sopro da vida. E o pessoal, nos dias de hoje, está como era nos dias de Noé. Noé, quando recebeu de Deus a ordem de construir a arca, também recebeu a ordem de pregar para o povo daquela época o que iria acontecer. E Noé pregou. Noé pregou por 120 anos que Deus ia mandar a chuva sobre a terra. E essa chuva sobre a terra iria acabar com toda a vida na terra. Mas eles achavam que Noé estava maluco, porque nunca tinha chovido na terra. Da onde que Noé tirou que vai chover sobre a terra? Nunca choveu. A umidade que alimentava as plantas, as vegetações, era um orvalho que subia do interior da terra e umedecia as raízes das plantas. Chover, água, de cima, nunca tinha chovido. Então eles não acreditaram. Não acreditaram no que Noé estava pregando. E Noé pregou durante 120 anos. E aí, quando começaram a cair os primeiros pingos de água sobre a terra, foi uma surpresa geral. Aí eles acabaram percebendo que Noé estava falando a verdade. Só que neste momento, quando começou a chuva, a porta da arca foi fechada. Deus foi lá e fechou a porta da arca. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Deus mesmo fechou a porta. E a porta que Deus fecha, todos sabem que ninguém abre. E a porta que Deus abre, todos sabem que ninguém fecha. E a porta da arca estava fechada. E eles não puderam entrar mais porque o tempo tinha acabado. Agora, amigos, nos dias atuais, vai acontecer da mesma forma. Como diz na palavra, naquela época, diz que eles compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam quando a porta da arca foi fechada e quando Noé entrou para dentro da arca com a sua família e com os animais que Deus havia ordenado para que ele colocasse lá dentro. E quem não entrou acabou perecendo no dilúvio. Hoje será assim também. Os verdadeiros cristãos estão obedecendo a ordem, a palavra de Jesus, pregando o Evangelho por todo o mundo, até os confins da terra. Mas infelizmente a maioria não está acreditando nessa pregação. E ele virá como ladrão de noite, na hora em que ninguém sabe. Nem mesmo o filho sabe dessa hora, só o pai. O pai sabe.
mas nós não temos como saber. Então, estejamos preparados, porque esse dia pode chegar a qualquer momento. Vamos nos preparar, vamos buscar a face do Senhor enquanto há tempo de poder achá-lo. No momento em que Jesus vier resgatar a sua igreja, o tempo da graça acabou. Nada mais poderá ser feito a partir dali. Portanto, amigos, amados irmãos, a hora é agora. Se não for agora, quando o Espírito Santo for retirado da terra, a época da graça de Deus terá chegado ao fim. Bom, só para esclarecer os amigos que devo deixar dito aqui que o conteúdo e a diretriz para que eu gravasse esse vídeo com essa mensagem, excetuando essa parte final, foi retirado de um vídeo que eu recebi via WhatsApp, colocado num grupo da igreja por algum irmão, que eu não me lembro quem foi que colocou. Mas esta mensagem não é de autoria minha, como aliás, nenhuma mensagem é de autoria minha. Ela vem de Deus e eu apenas transmito para vocês. Então, só para ficar bem claro que o conteúdo dessa mensagem sobre Israel, Jerusalém, embora eu já sabia disso, né, mas a mensagem, eu aproveitei o escopo da mensagem para gravar este vídeo. Bom, então se você gostou, dê o like, que gostou. Se não gostou também pode manifestar, pode trocar ideia, pode dar palpite, pode fazer comentários, pode dar sugestões, pode criticar, inclusive, desde que sejam críticas construtivas, serão bem aceitas. Estou disposto, então, a conversar, estou à disposição. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e vamos nos preparar, irmãos. Vamos nos preparar, porque Jesus está chegando. Amém.